Pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão passando? Tá tudo ok? Então, semana passada nós não tivemos aula, né? Porque foi feriado aí em Poços, foi dia 13, e agora a gente retoma, tá? Nessa semana, ainda fazendo o nosso estudo de quê? De probabilidades, tá legal? Então essa parte da aula teórica que eu costumo sempre gravar para vocês, tá certo? É legal porque vocês podem voltar, ver novamente, né? Pegar algum ponto que ficou alguma informação duvidosa, então é legal a gente ver isso aí. É, Probabilidades, vocês sabem que é um assunto muito importante, tá certo? É um assunto muito explorado em quase todas as provas de vestibulares no Brasil. Se a gente for falar especificamente do Enem, vocês sabem, já manipularam as questões do Enem, sabem que o Enem pede muito probabilidade. Já teve edições do Enem, anos aí, que cobraram 3, 4 questões na mesma prova de probabilidades. Então é legal a gente trabalhar com calma e resolver uma quantidade boa de exercícios de probabilidade. A gente vai ficar bom nisso se a gente conhecer uma coleção boa de exercícios que envolve o conceito de probabilidades. A gente divide para facilitar o estudo das probabilidades em algumas partes. Então, por exemplo, nós estamos na parte inicial, onde a gente está vendo cálculos de probabilidade utilizando ferramentas que a gente já estudou, como a combinatória, né, o princípio multiplicativo, permutações, por exemplo, combinações simples, né? Eu fiz a semana passada até alguns exercícios de combinações simples associados a questões lá de probabilidade, né? Se vocês olharem lá nos nossos vídeos, na nossa live também a gente fez isso. Beleza. Hoje, nessa gravação, eu vou falar um pouquinho sobre o que são eventos mutuamente exclusivos e uma consequência, uma extensão dos eventos mutuamente exclusivos são os eventos complementares, tá certo? São explicações relativamente simples, sem muito problema, tá legal? Na próxima semana, né, não vai ser nessa, porque depois a gente vai continuar fazendo exercícios, praticando isso, a gente vai falar sobre probabilidade condicional, tá certo? Que é um assunto também bastante importante aí dentro do estudo das probabilidades, tá legal? Então vamos lá. O que são eventos mutuamente exclusivos? Primeiro, vamos comentar o seguinte, olha. Por exemplo, imagine que você tenha numa sala pessoas de várias nacionalidades, certo? Então vou considerar um indivíduo que é inglês, um cara que ele não tem outra nacionalidade, ok? Você fala, mas ele tem dupla cidadania. Não, isso não vai ser levado em consideração nos nossos exemplos. Imagina, por exemplo, que você tenha uma sala que tenha 10 pessoas, por exemplo, 5 delas são brasileiros, por exemplo, 3 são inglês, né? 3 são ingleses, então já são 8 pessoas, e 2 pessoas são francesas, beleza? Então você tem 5, mais 3, 8, 9, 10. Escolhendo-se uma pessoa ao acaso dessa sala, se eu perguntar para você assim, qual é a probabilidade dela ser brasileira ou francesa? Eu estou aceitando as duas coisas. Eu quero uma coisa ou a outra. Reparem que nesse caso não há a possibilidade de escolher uma pessoa e ela ser brasileira e francesa ao mesmo tempo. Ou seja, a qualidade de ser brasileiro é uma exclusividade. A qualidade de ser francês é uma exclusividade. Por exemplo, em genética, acontece bastante isso, né? Então, por exemplo, se você for pensar na cor dos cabelos, loiro, castanho ou preto. Se uma criança vai nascer, suponha que eu analise só essas 3 possibilidades, qual a probabilidade dela ter o cabelo castanho ou preto? Então, é uma exclusividade. Ela vai nascer ou com o cabelo preto
ou com o cabelo castanho, ou com o cabelo loiro. Então ele vai herdar uma só dessas qualidades, é uma exclusividade. Mas, pessoal, nos exercícios, o que acontece? O cara vem e te pergunta assim, qual é a probabilidade dele ser loiro ou de cabelos pretos? Eu quero uma coisa ou a outra, eu quero estimar a probabilidade de ocorrer uma coisa ou a outra também, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vamos ver. Então, suponha, por exemplo, que esse conjunto A aqui, ó, eu vou chamar esse conjunto de A, ele está contido num espaço amostral. Então, professor, eu quero um exemplo. Então, você pode utilizar aquele exemplo que eu dei. Isso aqui é a sala com as 10 pessoas, isso aqui são os brasileiros, olha lá. E aqui, ó, os franceses, por exemplo. Aquele exemplo que eu dei lá, vou chamar de conjunto B. Eu nem vou desenhar os ingleses lá, só brasileiro e francês. Então, esse conjunto ele não pode ter nada em comum com o outro, ele não pode ter interseção. Por quê? Porque não vai ter uma pessoa que é brasileira e francesa ao mesmo tempo. Então, todo mundo que é brasileiro, suponha, esteja aqui, ó, nesse grupo aqui. Tá legal? E aqui, ó, os franceses. Então, eu quero saber o seguinte. Eu quero saber qual é a probabilidade de eu escolher uma pessoa e ela ser brasileira ou também francesa. Como não há pontos de interseção aqui, ou seja, não há coincidência de um conjunto com o outro, a quantidade de brasileiros mais a quantidade de franceses vai ser o número de pessoas que estão na união. Então, ó, o número de pessoas que estão na reunião de brasileiros, por exemplo, com franceses, é o número de elementos, é a quantidade de gente que tem em A, vê se vocês concordam, mais a quantidade de gente que tem em B, certo? Lá da teoria dos conjuntos. Como não há coincidência, vamos pegar um exemplo assim, ó. Pega a sala de vocês, segundo ano. Pega o primeiro ano. Se eu juntar as duas turmas e escolher um aluno ao acaso, ou ele vai estar matriculado no primeiro ano ou no segundo, com exclusividade. Galera, não vai ter um aluno que vai estar matriculado nas duas ao mesmo tempo. Então aqui, esse símbolo está me dizendo o quê? Que o número de pessoas do primeiro ano somado com o número de pessoas do segundo ano dá o número de pessoas da reunião desses dois conjuntos. Ah, legal. Se eu dividir essa expressão inteirinha pelo número de elementos que tem no espaço amostral todo, pela quantidade de elementos que tem em ômega, como que vai ficar essa expressão? Ela vai ficar assim, ó. Vou adaptar já aqui, ó. Ela vai ficar dividida, eu vou dividir todo mundo pelo número de elementos que tem no espaço todo. Olha só, o número de elementos de ômega. O que é o número de elementos da união dividido pelo número de elementos de ômega? É a probabilidade de acontecer essa união aqui. O que é N de A sobre N de ômega? É a probabilidade de acontecer A. E aqui a probabilidade de acontecer o evento B. O que eu quero dizer para vocês? Que a probabilidade de acontecer com exclusividade A ou B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B. É isso que eu queria dizer aqui. Então, por exemplo, lembra do nosso exemplo aqui do francês e do brasileiro? Se numa sala tiver 10 pessoas, qual é a probabilidade dela ser brasileira ou francesa? Se nós tivermos 5 brasileiros e 2 franceses, 5 mais 2, 7. Ou senão você fala assim, é a probabilidade de ser brasileiro, 5 em 10, mais a probabilidade de ser francês, 2 chances em 10. Quanto que vai dar essa soma? 7 chances em 10.
Você pode somar antes, evidentemente, e já colocar direto. Só lembrando que esse exemplo que eu dei é que eu vou escolher uma pessoa só. Então tem 10 pessoas na sala, 2 francesas, 5 brasileiras, por exemplo. Qual é a probabilidade de escolher uma pessoa ao acaso e ela ser brasileira ou francesa? 5 mais 2, 7 em 10. Tá ok? Depois eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Uma situação particular disso aí é quando, pessoal, a gente investiga eventos mutuamente exclusivos, mas que se complementam. Por exemplo, imaginem que eu tenho aqui um conjunto A, ó, todo mundo que está no conjunto A está aqui dentro, certo? Quem não é do conjunto A está fora, obviamente, de A, mas está no espaço todo, lá no espaço amostral. Isso aqui nós já vimos em conjuntos, que é o complementar de A em relação ao todo. O que é o A barra? É o complementar de A em relação ao todo, né? A ômega, certo? Então, professor, dá um exemplo prático de como eu posso enxergar isso. Então, pessoal, vamos supor, de novo, imagina que isso aqui seja uma sala que tenha 10 pessoas. O conjunto A é formado, por exemplo, pelos franceses. Então, são 2 franceses, por exemplo. Quantos que não são franceses? Agora eu não estou perguntando nem a outra nacionalidade. Quantos não são franceses? 8. 8 pessoas não são francesas e 2 são. 8 mais 2, 10. Vai dar todo mundo. Então, o número de pessoas que são alguma coisa estão aqui. E o que não são a negação está aqui fora, mas está no universo. Então, isso aqui é uma coisa que complementa. Por quê? Pelo seguinte, você concorda que se você pegar o número de pessoas que pertencem a A e somar com o número de pessoas que não pertencem a A, vai dar o número de pessoas que estão no espaço todo. Quer dizer, se você pegar um cara, ou ele está aqui, ou ele não está aqui. Mas se ele não estiver aqui, ele está aqui fora, mas ele está no universo ali entrevistado. Se eu pegar e dividir tudo isso aqui por n de ômega, ou seja, pelo número de elementos que o espaço todo tem, imagine que eu faça essa divisão aqui, ó, n de ômega e n de ômega. Quanto que vai dar n de A dividido pelo todo? A probabilidade de acontecer A. Então aqui vai ser a probabilidade de acontecer o evento A, somado com a probabilidade de não acontecer o evento A, ou seja, no meu exemplo de não ser francesa, e quanto que dá uma coisa dividida por ela mesma? 1. Em outras palavras, numa situação que se complementa, a probabilidade vale 1. Galera, isso aqui é uma puta de uma ferramenta que te ajuda a resolver um monte de exercício que envolve probabilidade. A soma da probabilidade de A com a probabilidade de não ser A tem que dar 100%. Então, por exemplo, se eu falar para vocês que a probabilidade de chover hoje à tarde é 10%, a probabilidade de não chover hoje à tarde é 90%, porque 90 mais 10 vai dar os 100%. Isso é o complemento. A probabilidade do cara ser infectado é de 70%. Então, dele não ser infectado é de 30%. São eventos complementares, certo? São exclusivos, mas são complementares, porque se o cara está infectado, ele não pode não estar infectado, né? Quer dizer, ou ele tem uma coisa ou ele tem a outra, com exclusividade. Tá certo? Beleza? Então, depois a gente vai praticar nos exercícios isso aí. Agora, para a gente fechar aqui, eu quero que vocês deem uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Esse exemplo diz o seguinte, ó. Vamos lá. Ele fala assim, ó. Numa caixa
há 12 bolas idênticas. Eu estou supondo que as bolas são idênticas geometricamente, mas elas vão se diferir pela cor, né? Se uma bola está pintada de preta, ela é inteirinha preta, certo? É isso que está sendo levado em consideração. Então há 12 bolas idênticas. 3 são vermelhas, 4 são brancas e 5 são pretas. Uma bola é retirada ao acaso. Qual a probabilidade de ser preta ou branca? Então vocês vão ver que é fácil, né? Não é difícil não. Por quê? Pelo seguinte, é exatamente o que nós explicamos. Qual a probabilidade dela ser preta ou branca? Não tem jeito de eu tirar uma bola e ela ser preta e branca ao mesmo tempo, porque cada uma está pintada de uma única cor. Então a probabilidade dela ser preta ou branca, a probabilidade desse evento acontecer, é a probabilidade dela ser preta. Qual a chance dela ser preta? 5 chances em 12. Certo? Ou, né, se eu quiser que ela seja branca, 4 chances em 12. Professor, eu poderia somar 5 mais 4 e já colocar 9 em 12? Claro que sim. Então aqui vai dar 9 chances em 12. Se você simplificar por 3 e por 3, você vai chegar no resultado 3/4. Então a probabilidade dela ser branca ou preta é 3 chances em 4. Tá legal? Bem tranquilo, né? O conceito de eventos complementares e eventos exclusivos, tá certo? São ideias relativamente simples, né? Mas são ideias poderosas, tá legal, gente? Então, tanto esse conceito quanto esse, vocês vão ver aplicados nos exercícios que nós vamos comentar depois, tá legal? Um abraço e até mais!